Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Todo louvor é somente para Allah, que criou os céus e a terra, e fez as trevas e a luz. Mas ainda assim, os descrentes igualam outros ao seu Senhor. É Ele quem vos criou de barro, depois decretou um termo de vida e ainda um termo fixo para a ressurreição, somente conhecido por Ele. Porém, vós duvidais. E Ele é Allah, o único digno de adoração nos céus e na terra. Conhece o vosso segredo e o que divulgais, e conhece o que adquiris pelas boas ou más ações. E não lhe chega qualquer sinal dentre os sinais do seu Senhor, sem que eles virassem as costas em aversão. De facto, rejeitaram a verdade quando lhes chegou, mas brevemente chegar-lhes-ão notícias daquilo que escarneciam. Acaso não viram quantas gerações anteriores a eles temos destruído, as quais estabelecemos na terra como não estabelecemos a vós, e lhes enviamos chuvas abundantes e fizemos correr os rios sob seus pés, mas destruímos-los pelos seus pecados e criamos outras gerações depois deles. E ainda que te enviássemos um livro escrito em papel, que o pudessem tocar com suas mãos, os descrentes realmente diriam, rejeitando em arrogância, isto não é senão magia clara. E perguntam, por que não lhe foi enviado um anjo? E se tivéssemos enviado um anjo, então o assunto estaria resolvido, depois não seriam protelados. E se o tivéssemos feito um anjo, realmente tê-los íamos feito aparecer na forma de um homem e causar-lhes íamos a mesma dúvida que lhes está a confundir agora. E os mensageiros antes de ti também já foram escarnecidos, mas aqueles que zombavam deles foram cercados por aquilo castigo de que escarneciam. Diz, se duvidais disso, então viajai pela terra e vede qual foi o fim dos rejeitadores. Pergunta, a quem pertence o que há nos céus e na terra? Responde, a Allah. Prescreveu para si próprio a misericórdia. Na realidade, reunir-vos-á a todos para o dia da ressurreição, acerca do qual não há dúvida. Aqueles que arruinaram a si próprios é que não crerão em Allah nem em Muhammad, e pertence-lhe tudo que repousa na noite e no dia, e ele é ouvinte sábio. Diz, acaso tomaria eu por protetor um outro em vez de Allah, o Criador dos céus e da terra, enquanto ele é que vos alimenta sem necessidade de ser alimentado? Diz, certamente tem-me sido ordenado a ser o primeiro a me submeter a ele, e não sejais dentre os politeístas. Diz, certamente, se desobedecer ao meu Senhor, receio o castigo de um dia tremendo. Aquele de quem o castigo for afastado nesse dia, sem dúvida é porque Allah teve misericórdia dele, e esse será o evidente êxito. E se Allah te tocar com uma aflição, ninguém dela poderá afastar-te, senão ele. E se tocar com um bem, então sabei que ele é poderoso sobre todas as coisas, e ele é o Senhor absoluto para os seus servos, e ele é o prudente, o informado. Pergunta, que coisa tem mais peso no testemunho? Diz, Allah é testemunha entre mim e vós, e foi-me revelado este Alcorão para com ele advertir a vós e a quem chegar. Acaso vos podereis testemunhar que conjuntamente a Allah há outras divindades? Responde, não testemunho isso. Diz, apenas ele é o único Deus, e certamente eu sou livre daquilo que lhe associais. Aqueles judeus e cristãos a quem demos o livro reconhecem-no a Muhammad como reconhecem seus próprios filhos. Aqueles que arruinaram a si próprios por não o reconhecer é que não creem. E quem é mais injusto do que aquele que inventa mentiras acerca de Allah, dizendo que ele tem associados ou rejeita os seus versículos? Certamente os injustos não prosperarão. E recorda-lhes o dia em que reuniremos todos eles. Depois perguntaremos àqueles que atribuíam associados a Allah, onde estão vossos associados que alegáveis serem meus parceiros? Porém, não encontrarão outra desculpa senão dizer, por Allah, Senhor nosso, nunca fomos politeístas, nada te associamos. Vê
Vê como desmentirão a si próprios, e tudo o que inventavam desaparecerá deles. E entre eles há quem te escuta quando recitas o Alcorão, mas cobrimos com véus seus corações para não o compreenderem, e ensurdecemos-lhes os seus ouvidos, ainda que vissem todos os sinais, não acreditariam neles, tal que quando vêm a ti para discutir contigo, aqueles que são descrentes dizem: isto não são senão contos dos primitivos, e proíbem os outros disso, de acreditar no Islã, e eles próprios se distanciam disso, mas com isso não destroem senão a si próprios enquanto não se apercebem. E se pudesses ver quando forem colocados no fogo, dirão: tomara que nós fôssemos retornados à terra, não rejeitaríamos os versículos do nosso Senhor e seríamos dentre os crentes. Porém, dirão isso apenas porque tornasse-ia claro para eles tudo o que escondiam anteriormente. Ainda que fossem retornados, realmente voltariam àquilo que foram proibidos, e certamente eles são mentirosos. E ainda na terra dizem: nada mais há além da nossa vida mundana, e não seremos ressuscitados. E se pudesses ver quando forem colocados perante seu Senhor, que lhes perguntará: acaso não é esta a segunda vida, a verdade? Responderão: sim, por nosso Senhor. Dirá: provai então o castigo porque descrias.